Fala galera, beleza? Tudo bem? Aula de hoje, relações métricas no triângulo. Perceba que eu não especifiquei, ou seja, qualquer triângulo. Se você olhar a aula passada, clicando nesse card, você vai ver que nós falamos de relações métricas no triângulo retângulo, especificado. Então só serve para o triângulo retângulo. Aqui não. Aqui são relações métricas que vão servir para qualquer triângulo. E nós temos duas. Na aula de hoje nós veremos a primeira, que é a lei dos senos. O que diz a lei dos senos, professor? Eu tenho um triângulo inscrito a uma circunferência, aonde a razão entre um lado e o seu ângulo oposto é sempre igual ao diâmetro. Ou seja, o lado A dividido pelo seno do ângulo oposto a quem é? O ângulo A. Ou seja, A sobre seno de A é igual a B, ó, lado B, ângulo oposto a B. Opa, ângulo B. Então é B sobre seno de B, que também é igual a C, que é um outro tipo de lado do triângulo, dividido pelo seno do ângulo oposto, que é o ângulo C. Isso tudo é igual a 2R. Traz a memória. 2R é quem? Fala pra mim. 2R é o diâmetro. Isso. Perfeito. Excelente. 2R é o diâmetro. O diâmetro é o dobro do meu raio. Então, tem algumas aplicações bem interessantes da lei dos senos. Não cabe agora para a gente demonstrar nessa aula isso. Essa fórmula, não precisamos demonstrá-la. Precisamos sabê-la aplicá-la. Então, neste caso, não haverá uma demonstração formal neste vídeo. Pode ser que em outro vídeo haja. Mas, a priori, você vai ver essa fórmula e vai entender como que você aplica ela na questão. Quando que você deve aplicar? Basicamente, quando aparecer uma figura semelhante a essa. Tá bem? Então fica comigo que a aula de hoje é questões para nós aplicarmos. ESA, SpaceX, EAR, todas elas adoram lei dos senos. E a outra leizinha que veremos na próxima aula, que é a lei dos cossenos. Tá bem? Já volto. Vamos lá, galera. Aplicação, então, da lei dos senos. Questão da ESA 2021, recente pra caraca. Determine o valor de x no triângulo. Lá ele dá um textinho, fala que um sargento não sei o que, isso aqui lá, quer medir a distância desse ponto a esse ponto. É uma ponte. Ele só te dá esses dados dentro do triângulo. Caraca, o que eu vou fazer? Jovem, perceba. Você tem ângulos internos e você quer descobrir outro lado. Você tem ângulos internos e quer descobrir outro lado. Você vai aplicar lei dos senos. Os caras ainda foram bonzinhos. Eles poderiam te dar apenas o quê? 2 ângulos e 2 lados. Então aqui brincou. Trabalha com quem você conhece. Lembra da tabelinha dos arcos trigonométricos? Aqui, ó, eu tenho 30, 45, 60. Lembra disso? Seno, cosseno. Então, gente, fala pra mim. Seno de 30. 1 meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30. Isso, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, perfeito. Ai. E agora, muito bom, tem também a tangente diferente, vou te ensinar. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Ai. Então você tinha que saber, jovem, esses valorizinhos aqui para você dominar a questão. São os arcos trigonométricos. Beleza? Então vamos aplicar nessa questão o seguinte. Vamos adotar que esse ângulo, né, como eu quero descobrir o valor de x, eu pego o ângulo oposto a ele. Então, x sobre o seno de 60 é igual a 60 sobre o seu ângulo oposto, que é quem? Seno de 45. Beleza, beleza. Chupeta, chupetinha. Faço o que agora? Faço o que? Cruzou. Fica x vezes o seno de 45 graus, que é igual a 60 vezes o seno de 60 graus. Quanto é o seno de 45? Olha na tabela. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então fica x vezes raiz de 2 sobre 2. Que é igual a 60 vezes. Quanto é o seno de 60? Fala. Raiz de 3 sobre 2.
Ai. Ai, 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 ai. Então aqui não tem muito o que fazer, vou repetir. X raiz de 2 sobre 2 é igual 60 em cima com 2 de baixo. Eu posso simplificar em cima e embaixo por 2, vai dar 30 e vai dar 1. Então isso aqui é 30 vezes raiz de 3. Concorda comigo o seguinte, esse 2 aqui está dividindo esse lado da igualdade, não tá? Ele pode passar para lá o quê? Fala dividir, multiplicando, fala multiplicando, fala. Isso. Então fica x raiz de 2, que é igual a 60 raiz de 3. Agora você quer x, não quer? Então esse x vai ficar isolado. Quem vai passar dividindo? O raiz de 2. Ai. Vamos para cá para a gente ter espaço. Então fica x é igual a 60 raiz de 3 sobre raiz de 2. Isso aqui é ESA, irmão. Isso aqui é ESA. Então se liga. Pode ter raiz no denominador, fala não. Então tem que fazer o quê, professor? Racionalizar. Multiplica em cima e embaixo pelo denominador, que é a raiz de 2. Aí você vai dar sequência, porque você é um garoto astuto. Jovem afoito. 60 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2, fala raiz de 6. Ai. Dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2, dá raiz de 2 ao quadrado. E raiz de 2 ao quadrado aqui, ó. Tome, sobra o radicando, que é quanto? Fala 2. Ai. Então x é igual a 60, corta com 2. Ai, sobrou quem? 30. Então isso aqui, ó, x é igual a 30 raiz de 6. Beleza, galera? Aplicamos lei dos senos. Descobrimos o valor de x. Então, matamos a questão. ESA 2021. O nível tá alto, jovem. Brinca. Tá bom? Então, fica aí que eu vou apagar e vou colocar mais um exemplo envolvendo uma circunferência também da ESA. Então, marca um 10 aí, que eu já volto. Tira um print aí. Já volto. Questão 2. Um triângulo AEU. Então, aqui, ó. AEU. Está inscrito, ou seja, está dentro de uma circunferência de centro O. Está aqui o centro, ó. Cujo raio é igual a 20. Eu desenho o raio aqui, ó, do centro à superfície. Determine o lado AE. Então ele quer esse segmento aqui, ó. AE, não sei quanto vale. Chamei de X. AE é igual a X. E ele fala assim pra gente ainda, ó, que o ângulo U, ou seja, esse ângulo aqui, mede 30 graus. E aí, jovem? Qual é a saída? Lei dos senos. Por quê? Você sabe o seguinte, que na lei dos senos, as proporções são sempre iguais ao diâmetro da circunferência. Ou seja, eu quero o lado AE, então eu chamei de X. Quem é o ângulo oposto a ele? Isso. Então, seno de 30. Isso aqui tem que ser igual a quanto? 2 vezes o raio. Só que quanto é o raio? O raio é 20. Ai, então aqui é 20. Então brinca comigo aqui, ó. X dividido por... Quem é o seno de 30? Lembra da tabela. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Não esqueça a raiz no 3 e no 2. Então o seno de 30 é meio. Isso aqui é igual a 2 vezes 20, 40. Beleza. Então eu tenho um numerador e um denominador. Esse cara, ele está dividindo esse lado da fração. Ele vai passar para lá o quê? Isso, multiplicando. Então x é igual a 40 vezes meio. E quanto é 40 vezes meio, jovem? Fala 20. Fala 20, fala 20. Vou cortar aqui, ó. Tome. Deu 20. Então x é igual a 20. Se x é igual a 20, a gente já falou que o lado AE é igual a x. Então AE vale 20. Então essa é a resposta. Viu como é que tem várias aplicações para a lei dos senos? Tira um print aí. Luxo. Nossa próxima aula será sobre lei dos cossenos. Te espero aqui semana que vem. Forte abraço, curte, comenta e compartilha esse vídeo. E até mais. Valeu!